como estamos hoje? Recentemente um vizinho meu se mudou e isso me fez pensar bastante coisa. Por exemplo, que mudanças podem ser bem assustadoras. E também que definitivamente eu não tô muito preparada para o que pode vir por aí. Porque da última vez que alguém se mudou, foi uma dor de cabeça para todo mundo. Só que ao mesmo tempo, se prender ao passado e ao medo de mudanças pode ser um problema muito grande. Porque foi assim que as pessoas se tornaram intolerantes à imigração. No caso de pessoas de fora virem para suas terras. E já que eu falei nisso, um pouco mais cedo eu assisti uma reportagem que falava sobre quando os italianos vieram pra cá. E a situação que eles vieram foi bem diferente do que imaginei. Porque imaginei tipo um mar de rosas praticamente. Pelo menos da forma como foi contada pra mim. E aí quando mostraram como realmente foi, eu fiquei, caramba, agora eu entendi as cenas de Titanic, daquela parte dos pobres dançando e do Jack e tudo mais. Porque basicamente era um bando de gente pobre, iludida, tentando ficar rico nas Américas. Basicamente isso. Só que era aquilo. Quem ficou rico de verdade foram as pessoas que levaram eles para as Américas e não quem tava indo para lá, entendeu? Então foi um negócio assim bem sacana da parte deles. Mas a vida tem dessas, né? Infelizmente a história se repete às vezes. Mas em todo caso, como eu falei, mudanças podem assustar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. De pessoas se mudarem, isso te deixa bem, ou de você perceber que você não é mais a mesma pessoa. Que foi o meu caso também. Percebi que durante esse tempo eu mudei bastante, principalmente num curto período de tempo. Eu acho que foi quando rolou 2020, né? 2020 foi um divisor de águas na minha vida em muitos sentidos, entendeu? Em muitos sentidos mesmo. Tanto que eu me tornei uma pessoa até, como posso dizer, meio germinofóbica, sabe? Então isso me fez tomar decisões que mais pra frente me fizeram ficar mais recluso, mas por outro lado pode ter me salvado também de certas situações. Mas detalhes, né? E quando eu era mais nova, né, vejam bem, eu tinha na minha mente que, nossa, se um dia alguém se mudar, poderia ser o grande amor da minha vida. Bem coisa de fanfic, entendeu? Porque eu lia fanfic assim, eu amava livros nessa vibe, entendeu? Então assim, eu sempre era aquela pessoa que, nossa, como seria perfeito, maravilhoso. E a realidade a gente sabe como é que é, né? A vida não é uma fanfic, a vida não é uma tortinha de limão deliciosa. A vida tá mais pra uma torta de cocô que nem naquele filme. Mas tudo bem. Em todo caso, como eu falei, eu não tô com grandes expectativas pra quem possa vir depois que os vizinhos que eu conheci minha vida inteira se mudaram. Mas isso me faz também pensar o quanto que, tipo, isso demorou pra acontecer, né? Tipo, de algum vizinho sair tudo e vir um novo. Porque tudo, na minha região pelo menos, se manteve a mesmíssima coisa há 20 anos. E quando de repente algo mudou, foi algo bem impactante, porque foi bem do nada. Enquanto que fora da minha região, percebi que as coisas mudaram de certa forma, tanto que até me surpreendi quando eu saí de casa depois de 2020. Foi meio que um pequeno choque de realidade. Ou quando meu pai se mudou pra terra natal dele, em que tudo tava imensamente diferente, sabe? E ao menos as mudanças que a gente viu foram boas. Mas, por outro lado, fica aquela coisa de tipo, caramba, tudo mudou e eu sequer tinha percebido, sabe, por alguma razão. Só que às vezes, algumas coisas não mudam. Tipo em From, que as pessoas querem que algo mude, só que não muda porque eles estão presos naquela bolha, naquela, como eles mesmos disseram na série, caixa de Schrödinger, acho que é assim que fala. E é algo compreensível. Na verdade,
conforme eu fui assistindo a série, eu fui tendo uma interpretação diferente de algumas coisas. Como eu falei, mudanças, eu já vou explicar por quê. Porque quando você assiste, tipo, um resumindo filmes da vida, em que contam sobre a série, tipo, cada episódio, você não tem toda a noção da coisa. Isso já é meio óbvio, né? Mas quando eu digo isso, é que certos detalhes acabam se perdendo. E eu percebi isso quando eu assisti. Porque, como eu falei, sou uma pessoa que eu assisto em, vamos dizer assim, mais de uma camada enquanto eu tô vendo. Porque eu sou uma pessoa muito observadora, muito detalhista em certas partes. E não é uma coisa que eu controlo, só acontece. Então, quando eu notei isso, eu percebi diálogos, eu percebi certas partes ali. E aquilo me fez querer fazer um vídeo sobre, né, momentos. Mas, como eu falei, houve essa mudança, né, tipo, cacetada. Tudo bem, eu assisti algo que eu já saiba sobre, tipo, algum spoiler e tudo, porque provavelmente vai ter uma coisa faltando que eu não vi, porque eu tinha muito essa coisa de spoiler, né, tipo, não me conte o que vai acontecer, porque eu quero consumir a obra. Às vezes eu nem consumia a obra, porque eu esquecia, e ficava por isso, por medo de receber algum spoiler, né, também tinha isso. Mas hoje em dia, vejam só, mudanças, eu já aprendi que, dependendo do spoiler, tudo bem receber, porque ao menos eu vou ter mais atenção para quando eu for assistindo, entendeu? E isso é até que interessante. Tanto que, por exemplo, eu meio que assisti a temporada inteira por versão de resumo no YouTube. E ao invés de eu pular direto pra segunda temporada, que era o que eu tava tentando saber e tudo mais, só que demorou pra atualizar e tudo, até porque, tipo, não tinha lançado a segunda temporada e tal, eu simplesmente decidi assistir tudo com calma, só que cada episódio tem 40 minutos em média. Mas tudo bem, detalhes. E foi uma experiência interessante, sabe? Ok, eu vou demorar um pouquinho pra eu conseguir terminar de assistir. Vou. Mas ao menos foi interessante, sabe? Foi legal. E eu percebi que a série é realmente muito boa. Mais do que eu já tinha pensado que fosse. Por exemplo, uma coisa que eu vou jogar aqui no ar, mas que, como eu falei, eu vou elaborar melhor quando eu for fazer o vídeo. Que uma coisa que passou meio que despercebida quando contou o resumo era que, isso de memória, assim, se não me engano, passou despercebido, porque eu só percebi isso quando eu assisti a série, falando sério aqui. Que o personagem babaca, riquinho, ele era programador, ok, tranquilo, normal, tinha uma era startup, não lembro agora. Só sei que ele mexia com essas paradas de programação e tudo. E ele era um exímio jogador, tipo, viciadérrimo, vamos dizer assim, em escape rooms. Cara, isso me trouxe lembranças, isso me trouxe muitas coisas. Porque quando eu era criança eu jogava muito isso. Assim, sério, meu jogo favorito que eu ficava jogando era o escape room, entendeu? Aumentos. E quando eu percebi que uma pessoa que manjava de escape room tinha ido parar naquele lugar e um engenheiro também, nessa hora eu falei, eles chegaram pra fazer a mudança. Eles quem vão, sabe, ser a cobra do negócio, entendeu? Porque tudo naquela série tem um certo simbolismo que eu reparei, de certas alegorias, vamos dizer assim. Não que, tipo, nossa, a série é bíblica, mas tem referências bíblicas, vamos dizer assim, sabe? Que você pega no ar e você fica, interessante, entendeu? E como sou uma pessoa que, ok, eu não sou especialista em Bíblia, mas eu sei um pouquinho sobre, pelo menos algumas partes, fica até mais fácil de pegar esses detalhes, né? Ainda mais pelo contexto histórico do país em que a história se passa, né? Que é bem cristão, então você consegue perceber que certas obras têm esses elementos cristãos, sabe? Uma coisa cultural. Tipo, por exemplo, alguma obra que venha a ser italiana, até mesmo se o diretor for ateu, você vai perceber alguns elementos do cristianismo, sabe? Porque é uma coisa ali cultural da Itália, né? E eu acho isso muito interessante, eu acho muito fascinante, né? Porque, por exemplo, eu posso até me mudar daqui pra algum outro país que tem a cultura diferente da minha, mas de qualquer forma, a minha cultura ainda vai estar presente em qualquer coisa que eu fizer naquele lugar.
sabe? Seja meu modo de falar, meu modo de agir. E isso é uma coisa que eu acho lindo, cara. De verdade, eu acho isso muito lindo. E eu acho ainda mais lindo quando as pessoas preservam isso, né? Mas aí o grande problema é quando as pessoas se acham superiores às outras por conta dessas mudanças. Por exemplo, pessoas se achar horrores porque, por exemplo, é descendente de italiano. Tipo, tá bom, meu chapa, legal, só que assim, você não é melhor que ninguém, tá bom? Apenas isso, legal. Você tem um sangue europeu, tipo, todo mundo meio que tem, por conta da história que a gente tem, que não é muito bonita, mas tudo bem. Só que, né, agora voltando mais pra parte aqui, que não fala sobre a série, que eu soltei isso aqui na hora como eu falei, mas eu vou ter que abordar melhor um vídeo roteirizado bonitinho, né? É que mudanças me assustam. Pode não parecer pra vocês, mas elas me assustam por conta de que quando eu finalmente tava bem, vamos dizer assim, aconteceram mudanças bruscas que mudaram as coisas, que desalinharam tudo, que bagunçaram tudo e me deixaram ultra enrolados. Pra quem já me acompanha sabe do que eu tô falando, isso rendeu 2 vídeos. E assim, ainda tô tentando lidar com isso até hoje e me rendeu mais um trauma pra coleção, né? Virou um museu de traumas, pra vocês terem uma noção. Porém, por outro lado, isso também me fez querer valorizar mais quem eu tenho perto de mim, tanto fisicamente quanto de afeto, entende? E foi algo bom, porque era uma pessoa que não me importava muito com isso, entendeu? Eu, tipo, sei lá, éramos amigos? Ok, tranquilo. Cool, sabe? Só que eu não ia tanto atrás da pessoa, porque eu pensava, tipo, ah, não, a pessoa tá bem, eu também tô bem, então, né, vamos seguir assim. Só que agora não, eu faço questão de, tipo, se a pessoa não tá ocupada, vamos bater um papo aqui, como é que você tá e tudo mais. Então, eu passei a ter essa proximidade, passei a ter esse tipo de querer mais ter contato com a pessoa, porque, por exemplo, eu poderia ter aproveitado muito mais com o meu gato, eu poderia ter aproveitado muito mais com a minha avó, só que eu preferi justamente trabalhar o máximo que eu conseguia para conseguir alcançar o meu objetivo. E, cara, eu não sabia, né? E essa que é a parte tensa, a gente nunca sabe. Ok, que eu até meio que fui avisado que eu iria perder ou a minha avó ou o meu gato. Então tive que ficar também nessa balança de dividir meu tempo entre os dois. Mas no fim eu perdi os dois, né? De qualquer forma. E eu poderia só ter aproveitado mais com ela, né? E é uma coisa que, de todos os arrependimentos que eu tenho na minha vida, esse é um deles. Que eu me lembro, eu nunca falei nada de mal pra ela, né? Mas, como eu falei, eu poderia ter passado muito mais tempo com ela, se eu soubesse. Tanto que, né, do meu primeiro gato, assim que faleceu, eu não tenho nenhum arrependimento. Tirando um que ele queria sair, eu falei que ele não ia sair. Pode ser algo bobo, pensando agora, mas é sobre. Ou quando eu tive que fazer o supositório nele, né? Porque ele não tava conseguindo usar o banheiro. E foi uma situação muito traumática, tanto pra mim quanto pra ele. Me machucou muito. Então, né? É um dos arrependimentos que eu tenho. Então, assim, é sobre, tá ligado? Ou da minha amiga que já faleceu há um tempo, que eu poderia ter tido uma conversa melhor do que conversar sobre a novela Teresa, sabe? Com ela. E de como, por um único detalhe, minha vida mudou completamente. Eu poderia, por exemplo, ter tido uma vida melhor, mas por minha própria culpa isso não aconteceu. Que era uma coisa super pequena de... Eu tive a chance de ser modelo na infância e eu não aproveitei essa chance, né? Mas é sobre, né? Olha só eu aqui agora, gravando isso aqui. Então... Só que
um aprendizado que eu tive também é que não adianta você se arrepender do que você fez. Você até pode se arrepender, tudo bem, faz parte da vida, a gente comete erros, mas nem sempre eles te definem. E às vezes você deveria se importar com o que você não fez ainda e não do que você já fez. Porque o que você já fez já tá feito. Então se importar com o que você queria fazer, sabe? E por medo você não fez. Porque às vezes a chance passa e você não aproveita. Que foi também uma das coisas que eu aprendi depois desses acontecimentos todos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho medo de mudanças, com razão, porque eu tenho um histórico de mudanças terem sido ruins na minha vida, por outro lado, eu precisando ser justamente corajosa de enfrentar esse medo e me arriscar para viver algo novo. Às vezes compensa, às vezes não. Então, se eu tiver um conselho para te dar, viva da forma que você puder, entende? Se você sentir que vale a pena, vá. Se você tiver com medo, ok, pesquisa um pouco antes, pensa uns 2 segundos. E se der, vá. Do contrário, tudo bem, espera mais um pouquinho. Mas não espera muito tempo, porque talvez você não tenha chance de novo. Tanto porque você foi de arrasta, quanto porque literalmente a chance passou de alguma forma. Mas é isso. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. E agora eu vou tentar relaxar porque eu toquei nas minhas feridas, né? Vamos dizer assim. Então, agora estou tristinho um pouquinho. Mas no momento que eu for gravar isso aqui, provavelmente eu vou estar bem. Eu espero. Mas é isso. Tchauzinho e até a próxima sexta.